Olá, eu sou o professor Ercivaldo Damson Quenquá, eu sou do quadro efetivo. Hoje eu vou estar aqui falando um pouquinho da transição intercultural dos alunos indígenas no contexto do ensino regular. Eu sou graduado em Educação Intercultural pela Universidade Federal de Goiás, sou mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás, quase doutor, praticamente trabalhando na reta final de organizar a tese. Provavelmente em julho eu vou estar fazendo a defesa em antropologia social, e é uma gratificação, uma gratidão muito grande, né, estar hoje aqui falando um pouquinho. Hoje eu estou gerente da educação indígena do Estado e vamos falar um pouquinho dessa temática, a transição intercultural dos alunos indígenas no contexto do ensino regular. Como eu via falando anteriormente, né, que uma pequena biografia minha, sou professor, né, que eu tenho uma imagem dos meus professores da Universidade Federal, meus orientadores, e também tem a imagem do cacique, né, da aldeia Brejo Comprido, qual convivo lá, né, sou dessa aldeia, Brejo Comprido, município de Tocantins. Então, como eu disse, né, que eu sou licenciado em Educação Intercultural pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Direitos Humanos pela mesma instituição e quase doutor em Antropologia Social. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre protagonismo indígena e modos particulares indígenas. Por que eu me atentei para trazer um pouquinho dos pontos negativos, para a gente entender um pouquinho o quanto é difícil um indígena sair de uma aldeia, de uma comunidade, para tentar ingressar numa faculdade, numa universidade, tanto público, particular. É muito difícil essa nova dimensão de um aluno indígena para adentrar numa universidade federal ou particular. Dificuldade para compreender a língua do homem branco, aprendizagem educacional na aldeia totalmente diferente do contexto padrão ocidental. A educação na aldeia não oferece uma estrutura eficiente para a formação dos alunos indígenas. Às vezes falta estrutura que oferta de forma adequada. A educação, às vezes, na conjuntura de uma comunidade, de uma aldeia, não oferta a escola que temos na zona urbana. Então, tudo isso, às vezes, dificulta o aluno indígena ter uma formação com aprimoramento muito elevado, eu diria assim, para acompanhar uma palestra, uma aula de um professor dentro de uma universidade, seja particular ou pública. A questão familiar que os indígenas têm também como maiores obstáculos, o hábito de deixar suas famílias ou deixar seu filho, né, bem cedo, que é bem diferente, né, de não indígena. Eles começam bem cedo, né, deixar seus filhos para poder trabalho ou outras questões particulares, né, que às vezes isso entre os indígenas ainda tem esse apego com os filhos, com a família muito forte. E casamento também muito cedo, né, às vezes tem uma questão muito forte também para os indígenas, que tem, às vezes na idade de 13, 14, 12, já tem esse hábito de casar, né, muito cedo, e é uma questão cultural também entre os indígenas, falando especificamente do povo aquém. Também não possuem uma economia financeira para poder manter e garantir um filho ou uma filha na cidade, para poder ofertar uma vida digna no âmbito do apoio, né, acadêmico, eu diria assim. E às vezes a infância também não teve uma educação escolar com excelência, eu diria assim. Então, tudo isso, às vezes, podemos olhar com essa visão de que o ponto negativo tem
às vezes, influenciado bastante como um desafio muito grande para os indígenas. A maior parte do professor indígena na aldeia é bastante despreparado para exercer a função de professor indígena. Por que eu coloquei aqui como, eu coloquei entre aspas, porque o professor ele tem que se deparar com dois momentos diferentes, a língua nativa, que é o idioma que falamos no dia a dia, o dialeto, e para a gente compreender temos que redobrar a compreensão da língua do homem branco, né, que é a língua portuguesa, que seria um inglês para nós, né? Então é bem complexo também essa situação, enquanto um indígena tem pela frente diante de vontade de ingressar numa universidade, ingressar no mercado de trabalho. Então tudo isso tem às vezes como desafio, né? E eu coloquei como ponto negativo também. Não conhece, às vezes, também a política educacional legal que está amparada pela Constituição de 88, outros decretos e convenções que tratam da política educacional escolar indígena no Brasil. Às vezes nós temos essa dificuldade de compreender e interpretar, né, as leis que regem a garantia de uma escola da forma que queremos, que escola que queremos, né, no contexto particular que temos, né, e é uma garantia através da Constituição de 88. E às vezes nós não temos esse hábito de compreender, de interpretar a leitura, né, enquanto um grupo totalmente, eu diria, invisível, né, no meio da sociedade do entorno. Mas com o ingresso dos nossos indígenas temos avançado bastante, né? Uma conquista muito grande está por vir. Já estamos compreendendo e conhecendo a dinâmica, né, das leis e as garantias que temos. Não tem, às vezes, apoio, né, das instituições que se autodeclaram nas causas indígenas. Por exemplo, o CIMI, FUNAI e outros, né, que têm, às vezes, esse olhar de que que são os defensores, né, das causas indígenas. Então tudo isso às vezes se torna de forma teórica, não de forma concreta, está ali para tentar de alguma forma buscar, né, esse entendimento. E às vezes também o medo, né, de atrocidade de acontecer fora da aldeia, algumas coisas que realmente pode ser muito ruim, né, para o aluno indígena. Então eu coloquei como ponto negativo também. E também as rivalidades clânicas, que nós somos um povo clânico, o povo aqui é um povo clânico, nós temos 6 clãs, e onde tem suas parcerias, que do lado eu tenho a figurativa, né, mostrando as parcerias que podemos dizer que são considerados como uma consideração fraternal de irmãos. E essas rivalidades no bom sentido, porque cada um desses clãs, eles têm sua própria história, né, de contar a origem do povo, a metodologia do povo aquém. Então é uma riqueza muito grande que temos, né? Não coloquei como ponto negativo, eu coloquei entre aspas, somente para figurar esse protagonismo em modo particular indígena, porque nós temos essa forma de se organizar, de ter o mundo, né, esse olhar, essa ótica de ver a nossa cosmovisão. Então é uma riqueza muito grande que temos. E assim, acredito que grandes professores, mestres também têm esse olhar, né, que temos esse desafio muito grande enquanto indígena. Aqui eu coloquei protagonismo indígena em modo particular, né, dando sequência aos pontos positivos. Os ingressos de indígenas nas universidades se tornaram extremamente relevantes, importante, né, porque até então todos os povos, né, a maioria dos povos indígenas tem sido totalmente visível de forma negativa, né, e a partir desse ingresso, né, dos professores, de jovens,
estamos construindo uma nova história, escrevendo a nossa própria história, que até então as histórias e metodologia do contexto indígena era contado pelos historiadores indígenas, antropólogos, escritores. Então, nós não podemos também ser, vamos dizer assim, áspero nas nossas fala quanto a esses grandes guerreiros também que deixaram o legado, né, documentaram, escreveram e nos ajudou para que podemos também acessar essa escrita, essa história, né, dos nossos grandes intelectos não indígenas, que também proporcionaram esse acesso para nós enquanto pesquisador indígena. E agora nós estamos tendo essa oportunidade, né, de escrever a nossa própria história, documentar, registrar, e tudo isso eu coloquei como pontos positivos, né, para que o próprio indígena seja o protagonista, né, da sua própria origem, da sua própria história e partilhar com o mecanismo acadêmico. Após a formação acadêmica, o aluno pode retribuir, contribuir na comunidade com seus conhecimentos adquiridos nas universidades. Então, tudo isso eu coloquei como pontos positivos. Documentar a tradição milenar de cada povo. Até então, a nossa tradição ela é oral, ela é passada de geração em geração. Os nossos líderes, os nossos anciãos seria uma enciclopédia, um grande dicionário vivo, né, em pessoa. E a gente tem muita honra de ter esse povo, né, que totalmente se dedicam de geração em geração, está repassando, né? E somos muito gratos, né, pelos nossos velhos, damos muito respeito a eles, porque eles são a nossa voz e os nossos pilares, eu diria assim. E desfazer a mentalidade, né, a partir do ingresso dos indígenas, que o olhar preconceituoso e discriminatório referente a esses povos, né, que já estava aqui há muitos, talvez milenares de anos, né, até a chegada do povo do Ocidente, né, para estar hoje tendo essa, eu diria, essa mistura de povos, né, indígena e não indígena, e entendendo que toda a evolução de um país, de um grupo, requer essas perdas e ganhos, né, e a gente não tem essa culpa, eu diria assim, porque o mundo ela é feita historicamente falando, de forma ganhos e perdas, né? E acredito que todos os historiadores que escreveram desde a antiguidade temos também essa oportunidade de escrever a nossa própria história hoje. Trabalhar a questão da conscientização dos jovens indígenas e dos valores culturais também é importantíssimo, porque a cada dia, né, os nossos velhos estão indo, né, partindo, e precisamos muito de manter os valores culturais e a tradição cultural, né, e isso é muito relevante para todos nós. E a ocupação de espaço administrativo nas instituições governamentais e não governamentais relacionada aos povos indígenas também é muito importante. Se cria uma nova ocupação de espaço, né, reconhecendo os valores e a origem, a existência desse povo, né, que até então era totalmente invisível, né, era totalmente vista de forma incapaz, preguiçosa e outros nomes que temos, né, dito não também generalizando, mas que tem pessoas não indígenas que reconhecem a origem, reconhecem a história, né, desses povos que até então é visto dessa forma que eu me expressei, né, que o preconceito, a discriminação, ela é muito forte ainda, mas estamos desfazendo, né, essa mentalidade que se criou contra esses povos. Capacitar as pessoas não indígenas que desejam prestar serviço nas comunidades indígenas, visto que se trata de uma cultura totalmente diferente da cultura do homem branco,
Por que que isso é importante? Eu trato como ponto positivo, porque a partir do momento que você conhece a pessoa que está à sua frente, que você quer conhecer um pouco, é importantíssimo, né, ter esse contato primeiro para poder entender um pouco de como ela é, de como ela vive, qual a história, qual o convívio social. Então tudo isso eu pensei de colocar como ponto positivo. Usar as universidades federais e particulares como meio de comunicação para mostrar a riqueza indígena que são contadas de forma distorcida, a maioria das vezes pelos historiadores ou antropólogos não indígenas, que às vezes não conta a história real também por não entender, compreender direito o entrevistado, eu diria assim. E acredito que com o nosso ingresso hoje, nós podemos dizer que nós temos essa missão, né, dado hoje para com o nosso povo e a sociedade em torno, trazendo esse protagonismo indígena, né, de verdade, que até então é contado pelos historiadores e antropólogos não indígenas, mas que também contribuíram, né, na escrita, na documentação, de registrar a passagem deles nas comunidades indígenas. Por que que eu coloquei aqui a tora de Buriti? Esse tronco de Buriti, ela representa totalmente todo o povo aquém, todo o povo xerente. Porque, como eu falei lá no início, que nós somos um povo clânico, nós temos as divisões clânicas, e onde essas divisões ela acontecem a partir desses parceiros, né? E já nesse tronco, na corrida, na final da festa, junta todos os clãs, né? Não tem essa separação de rivalidade ou aquela coisa de separar, ter um olhar segregado, eu diria assim, naquela ocasião de rituais. Na corrida desse tronco do encerramento, ela é muito lindo e é pesado, né? Só pode carregar de duplo. Esse tronco aí deve pesar 200 quilos, 250 quilos talvez. E por incrível que pareça, mesmo que você está sozinho, sem carregar nada, as pessoas que correm, né, com esse tronco, eles correm muito, e às vezes a gente que está sem correr também, carregando esse tronco, nós ficamos para trás. Então é muito interessante adentrar um pouquinho, né, conhecer um pouquinho o mundo dos povos indígenas, né? Cada um tem sua história, cada um tem seus contos mitológicos. Então o nosso povo, eu vejo com muita riqueza e com muito orgulho, represento esse povo, né, o povo aquém. Então aqui só para fazer uma fala bem breve, somente para dizer que na história, né, da construção do povo brasileiro foi muito doloroso, né, para os povos indígenas. E aqui eu escrevi um pouco, saiba mais sobre a história e a luta dos povos indígenas do Brasil. Que até então, né, que os indígenas até em 1630, praticamente ela foi reconhecido que indígena era gente que tinha alma, que tinha sentimento também, igual o cristão, né, que veio que atravessaram o mar para chegar até as terras, né, que eles diziam que tinha descoberto, né, que na verdade não foi. Já tinham pessoas aqui, os moradores, né, por legítimo, eu diria assim, por direito legítimo, eu diria assim, que ele já estava aqui, já tinha pessoas já morando antes da chegada desse povo. Aqui eu trago mais nesse conceito, né, de que os indígenas praticamente eles eram totalmente exclusos, né, pelos europeus. O primeiro contato foi em 1492, não foi exatamente 1500, né? O 1500 foi apenas a oficialização de que
a terra encontrada seria pertencente à coroa portuguesa. Mas foi nesse sentido, né, que eu trago essa temática, né, de que os indígenas até então era visto como qualquer bicho, né, selvagem, que não tinha sentimento, que não tinha dores, mas que em 1600 o Papa reconhece, né, e acredito que a partir de então, né, teve novas regras e leis, né, para tentar de alguma forma registrar e documentar e garantir direitos, né, entre aspas, porque as estratégias dos governantes da coroa portuguesa sempre foram dominar, né, o projeto era dominar os colonizados, eu diria assim, pelos colonizadores. Eu trago mais nesse sentido. Aqui eu trago um pouco o mapa, né, da terra indígena Xerente. Nós estamos entre o rio Tocantins e o rio Sono. Nós estamos bem dentro da ilha. Praticamente a nossa terra está em torno de 186 mil hectares. São duas terras, terra indígena Xerente e terra indígena Funil. Então aqui a Missões Jesuíta, que também teve um papel muito importante, né, na catequese dos povos indígenas e aldeamento, né, e onde eles também começaram a trabalhar a questão de letramento, né, para entender um pouco sobre os indígenas que foram encontrados aqui, né, no território hoje chamado Brasil. Mas eu trago essa temática aqui somente para demonstrar o mapa da terra indígena Xerente. Aqui também eu trago mais a questão das lutas, né, que o nosso povo tem travado até aqui, sobre principalmente a questão de regulamentar as terras indígenas, de demarcar. E a nossa terra foi demarcada uma delas foi em 1972, praticamente estamos muito tranquilos, né, quanto a isso. E a outra parte da terra, né, que é a área funil, terra funil, foi demarcada em 92, anos 90 para 92. Então, assim, estamos tranquilos referente a isso, né, mas que ainda temos grandes, né, noticiário quase todo dia hoje, alguns grupos indígenas ainda lutando para tentar ter esse direito, né, de sua terra. Eu trago mais nesse sentido, né, nas lutas e as lutas travadas pelos nossos indígenas. Aqui eu trago a criação, né, a primeira instituição, né, voltada com olhar para os indígenas, e o governo brasileiro, né, criou então o Serviço de Proteção aos Índios, né, SPI, em 1910 até 1967, né, onde foi substituído pela FUNAI atualmente ainda hoje. Então o Estado brasileiro sempre criou normas, diretrizes para regulamentar questões voltadas aos povos indígenas. E em 1960 até criada esse órgão, né, voltado para proteção às causas indígenas, enfrentou uma avalanche de denúncias, né, irregularidade administrativa, onde foi substituído então em 1967 pelo órgão hoje FUNAI, né, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, né, que era Fundação Nacional do Índio, até que eu não corrigia o termo, foi mudado esse termo agora. E assim, ainda hoje, né, temos essa missão, né, de sempre tentar trazer, né, essa busca a partir dos nossos líderes, né,
pesquisadores, professores, e é uma missão muito grande, né? Mesmo árdua, ela precisa desses agentes, né? Que deve e buscar essas entendimento com as instituições para tentar, de alguma forma, trazer a inclusão social desses povos que até então foram vistos de forma, eu diria, esquecido, vamos dizer assim, né? Totalmente invisível. Aqui eu trago a Constituição, né, de 88, ela traz uma série de inovações, né, das questões indígenas. Ela traz um grande, de forma relevante, né, para os povos, para reconhecer, né, que não se trata de um grupo genérico, trata-se de vários povos, né? Praticamente no Brasil temos hoje aproximadamente 305 povos, né? E aproximadamente 285 línguas diferentes. Para eu me comunicar com os demais povos, eu não consigo me comunicar a não ser mal em português. Se a pessoa não tiver um pouquinho de letramento também para a gente se comunicar em língua portuguesa, infelizmente nós vamos ali só às vezes fazer gesto e alguém não vai entender nada. Então, assim, não se trata de povo genérico. Os povos indígenas, cada grupo étnico tem suas organizações, suas histórias, sua metodologia, sua origem. Então, a Constituição de 88 ela foi muito importante, né, para todos nós indígenas, e que o deputado saudoso Mário Juruno Chavante foi um dos protagonistas, né, para que fortalecesse o movimento indígena naquele período, em 1970, e deu voz, né, para que o movimento indígena fosse realmente ouvida pela, então, Câmara daquela Constituinte. Então, assim, nós temos essa grandeza, né, de mencionar pessoas que foram protagonistas nessa luta, nessas batalhas, né, travadas até aqui. E onde 231, né, da Constituição, ela reconhece, né, os povos indígenas, a organização social, costumes, línguas, tradições, e o direito originário, né, sobre suas terras, que tradicionalmente ocupam ali no dia a dia. Então, assim, nós temos essa grandeza de falar, né, que nós somos agraciados, né, pelas lutas dos nossos guerreiros, que muitos já se foram, né? E 232 da Constituição também traz uma grande importância, né, para os povos. As suas organizações são parte legítima, né, para ingressar em juízo em defesa de seus direitos, intervindo o MPF, no caso, né, Ministério Público, em todos os atos do processo. Então, tudo isso é importante, né, a gente conhecer um pouco da história de como esse movimento vem se dando até o presente momento, né. Aqui eu falo um pouquinho, né, sobre 19 de abril, que é o famoso Dia do Índio, né, que muitos falam de que esse dia se tornou tipo folclórica, né, porque os povos indígenas estão aqui presentes, estamos aqui vivendo totalmente no dia a dia, lado a lado, né, com os povos que eu diria os descendentes dos colonizadores, né, os nossos irmãos não indígenas que estão aí hoje totalmente, muitos ainda não querendo reconhecer esse movimento, né, de indígena e não indígena ocupando os mesmos espaços e a mesma terra. E acredito que com esse olhar, né, do indígena, sendo pesquisador, sendo professor, teremos oportunidade de se reeducar a si próprio e também reeducar as pessoas que estão em nossa volta. Então, esse movimento, né, ela começa em 1940 com o movimento indígena no México, e até então o Brasil
não tinha esse movimento forte, né, entre os povos indígenas e os governantes, né? Então os líderes mexicanos, né, os indígenas mexicanos, eu acredito que os quechuas e incas, acredito que eles tiveram essa preocupação, né, de tentar participar do movimento governamental. E aqui os povos indígenas também sempre tiveram esse olhar, né, de não ceder o direito de viver na terra, o direito de viver de modo particular, o modo de ser indígena, e onde o governo mexicano ele oficializa, né, esse movimento dos povos indígenas, mas teve massacre, né, 1820, 80, parece, se eu não me engano, se não falha a memória, teve um grande massacre dos povos indígenas lá na cidade do México. E daí o governo oficializa, né, como o Dia do Índio. E daqui também, né, o governo brasileiro também não foi diferente, né? O governo do Getúlio Vargas também teve o olhar totalmente também, eu diria, reconhecedor, né, as lutas e às vezes os desprezos, né, pela sociedade em torno, não somente a questão de luta, mas também a existência, né, dos povos. E então ele também decreta, né, que fosse reconhecido 19 de abril 1943, né, pelo então Getúlio Vargas na época, né, decreto número 5.540. Então tudo isso é uma conquista muito grande, né, que os nossos antepassados, nossos líderes foram travando batalhas e mais batalhas para deixar um legado, né, para novas gerações que virão. E nós também não somos diferentes, né? Estamos aqui na luta, ingressando nas universidades, tentando conhecer um pouco para tentar entender, né, esse movimento todo até aqui, dando continuidade para também repassar esse legado para as novas gerações. Então, é muito importante nesse movimento dos líderes indígenas adentrarem nas universidades para poder tentar entender um pouco desse movimento. Aqui, o tradicional, né, Dia do Índio passa a ser chamado oficialmente Dia dos Povos Indígenas, que mudou, né, esse termo. E a deputada Joênia Wapichana, ela foi muito importante, né, nesse movimento para tentar corrigir, porque o termo índio, às vezes, ela traz um termo pejorativo, né, porque foi apelidado, né, esse termo que a caravela, né, os grandes navegadores da época diziam que eles tinham chegado na Índia, tinha se perdido, aquela coisa totalmente dito, né, de forma, eu diria, pejorativa, pegou esse termo índio, né, que não tem nada a ver com os povos que aqui estavam. Cada um tem seus nome propriamente dito, né, por eles, reconhecido por eles. E no meu caso, o termo Aquém, que é a origem do meu povo, né, como se fosse o povo brasileiro, né, tem a origem deles, né, tem o nome oficial por eles, né, por vários povos que aqui se encontram. E esse termo Aquém significa gente importante, que tem vida. Então, tudo isso, o termo índio atropela tudo, né? Praticamente ele não se depara com a dimensão, né, da grande riqueza que tem entre os povos, né, vários povos que temos aqui no Brasil, no território brasileiro. Então aqui a Joênia Wapichana, ela foi muito importante, né, nesse movimento, né, o projeto de lei da autoria dela foi muito importante para todos os povos e até mesmo para esse movimento, né, governamental
na esfera federal para a gente poder tentar corrigir alguns termos, né, que se tornaram de verdade na partir do apelido, eu diria assim. Então, o termo indígena significa originário, nativo, local específico, e já o índio praticamente ela traz um desconforto, eu diria, né, para esses povos que têm seus nomes, né, próprios, e acredito que teremos muito ainda esse trabalho, né, de tentar sempre trazer, né, novas aprimoramento de termos que até então foi usado talvez de má fé, não sei também dizer. Então, o estereótipo do índio alimenta a discriminação, né? Às vezes parece que quando você escuta o índio é uma coisa ruim, uma coisa nociva, né? Então tudo isso parece que traz uma expressão totalmente excluso, vamos dizer assim. O termo índio, segundo os que aqui chegaram, acharam que era a Índia, né, que ele estava navegando para tentar chegar até lá, e infelizmente esse apelido chegou a pegar de verdade, mas com esse movimento do mundo acadêmico, dos líderes ingressando, a gente está tentando desfazer e corrigindo alguns termos. Mesmo após o esclarecimento desse equívoco, mantiveram o nome genérico pelo qual chamam todos os povos da América, né, mas de forma equivocada. Então aqui eu trago a educação escolar como um grande ganho, né, para os povos indígenas adentrarem de verdade, para tentar também sobreviver, eu diria assim, porque acredito que lá no passado, né, os 500 anos atrás, eu acredito que as populações indígenas não tinham a mínima chance de dialogar, de conversar, de interagir com os comandantes ou a coroa portuguesa, né, para tentar entender um pouco sobre o que eles queriam, o que eles estavam, né, o que eles estavam fazendo. Então tudo isso acredito que se tivesse esse movimento de linguagem, né, clara, talvez não teria tanto massacre. Teve também vários povos foram dizimados, né, então tudo isso acredito que se eles tivessem essa noção, né, o básico de falar, de se comunicar, não teria esse grande derramamento de sangue, né? Então tudo isso a gente fica alegre, esses ganhos, né, da Constituição, que garante aos povos indígenas ter o direito de ter uma escola, letramento. Então nós precisamos desse entendimento também, né? Então o artigo 205 traz esse direito, né, o dever do Estado, do Estado e da família, que será promovido na incentivação, né, da colaboração da sociedade, visando um pleno desenvolvimento da pessoa, né, seu preparo e seu exercício de cidadania e sua qualificação para o trabalho. No nosso caso, a gente tem que conviver esses dois mundos diferentes, né, o meu mundo indígena e o mundo não indígena, que é cheio de normas, cheio de regras, cheio de eu diria cheio de código, né? Então tudo isso precisamos entender, compreender. Então é somente para trazer, né, que a educação escolar indígena ela é muito válida para os povos indígenas terem também esse direito, né, de ter uma educação diferenciada a partir desse direito da Constituição de 88. Então aqui eu trago bem rapidamente, né, uma educação escolar diferenciada a partir desse movimento, né, da Constituição de 88. Aqui eu trago a imagem muito lindo, né, o ancião indo até a escola conversar com o grupo de alunos para tentar dialogar com eles, contar, né, um pouco da história, né, da metodologia
do nosso povo aquém. Então, é importante que a escola também pensa de levar a escola até a comunidade, né? O pátio da aldeia, conversar com líderes, ou até mesmo ter palestra, né, pelos anciãos com os alunos. Então, tudo isso é muito importante para todos nós. Então, eu trago mais nesse contexto, essa imagem aqui, ter essa garantia, né? Também materiais didáticos, né? Feito, elaborado pelos indígenas a partir de seus conhecimento acadêmico, né? Então, acredito eu que logo teremos grandes escritores, né? E teremos material didático também no contexto indígena, criado pelos próprios autores indígenas. Então eu trago mais nesse contexto essa imagem aqui, que é muito lindo para todos nós, professores indígenas. Então aqui seria mais voltado para realização de trabalho, né, voltado na construção de alguns, né, prédios escolares indígenas, e até mesmo dar essa dignidade, né, de ter uma construção adequada, né, para as escolas, em alguns casos. E a realização, né, do concurso público diferenciado para os professores indígenas é importante também esse olhar, né, diferenciado para com os povos indígenas do estado, eu diria, os 9 povos, né. A gestão de recursos também ainda, as comunidades indígenas têm essa dificuldade, né, de entender uma gestão pública, né, um recurso público, de como se trabalha essas questões. Então, tudo isso a gente está aprendendo, né, a partir do ingresso nas universidades, entender um pouco sobre essas normas. Então, é importante que o professor realmente tenha esse olhar de compreender, de entender. Aqui eu trago mais um ponto de reflexão, né? Os indígenas estão preparados para gerenciar seus próprios recursos, uma forma de ponto de interrogação. Aqui eu trago mais questão de compreender a gestão, né, democrática da educação escolar indígena, que a gestão democrática ela traz um olhar, né, de forma conjunta para o bem comum, né, da comunidade, de um povo. A representatividade social é a forma da cidadania indígena no âmbito escolar. É preciso muito compreender, né, inicialmente, a gestão democrática da educação escolar indígena não constitui um fim em si mesmo, mas um importante instrumento do processo de superação do autoritarismo. Não ter aquele olhar, né, de que o ambiente, essa estrutura é meu, eu mando e desmando da forma que eu bem entender. Então seria muito ruim, né, para a comunidade, para o povo, esse tipo de sistema talvez implantado. Não é o caso, né? Estou apenas tentando trazer essa reflexão, né, para todos nós. O individualismo e das desigualdades, né, socioeconômicas, porque a origem, historicamente falando, do nosso povo sempre foi de forma coletiva, né? Todo o trabalho, toda a convivência foi sempre de forma coletiva. Então não seria indiferente também no âmbito de uma unidade escolar. Então vale também enfatizar a avaliação pedagógica do docente na perspectiva de superação de suas dificuldades, de continuidade de formação e do consequente melhoria do desempenho discente. Então, o pedagógico sempre tem que ter esse olhar carinhoso, né, com seus públicos, né, que seria o aluno, a comunidade escolar em todo e a comunidade local, né. Acredito que um trabalho com esse movimento vale muito, né. O prédio em si, a escola ganha muito com isso, né, a equipe docente. Apresenta-se um instrumento de valorização profissional e aprimoramento da qualidade social da educação escolar. Então, tudo isso, acredito que um trabalho voltado nesse âmbito, ela é muito válido
para uma escola indígena. E também a implementação, né, da Lei 11.645, 2008, sobre os estudos dos povos, os estudos dos diferentes povos, né, indígenas, não só do Tocantins, mas no Brasil. Essa divulgação não só pelas instituições públicas, mas também pelas instituições privadas, né, para até mesmo conhecer um pouco o quanto é grande nessa riqueza, né, de vários povos que temos aqui no Brasil. No Tocantins temos 9 povos. Então aqui eu trago mais só algumas decretos e convenções, né. A gente vai estar disponibilizando, né, o trabalho para a gente entender um pouco essa dinâmica toda voltada para a política educacional. E aqui, totalmente finalizando a minha fala, né, que o nosso povo ainda tem muitos desafios, né, pela frente, tentar realmente aprimorar os estudos acadêmicos para a gente também dialogar com as instituições, né, de forma parceira, de forma amigável, né, de forma harmônica. E a Constituição de 88, ela traz muitas, um leque, né, eu diria, de trazer, né, os povos indígenas para que eles também possam realmente escrever a sua própria história, trazer o seu mundo para o mundo da sociedade em torno. Aqui praticamente eu trago somente os meus agradecimentos, né, que eu estou muito honrado, né, de ter essa oportunidade de trazer essa temática, né, e temos o direito, né, a ser iguais quanto a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito a ser diferente quanto a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças, de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza a desigualdade. Boaventura, né, é um grande pensador também, né? Eu trago essa reflexão para nós. E aqui eu deixo meu obrigado, né, na língua aquém, Tenharité.